Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Moradores do Parque Piracicaba querem mais ônibus nos horários de pico. O parcelamento do solo e aumento da área do Parque Tecnológico de Piracicaba foram debatidos em duas audiências públicas na Câmara. Urgência e emergência na saúde mental foi o tema de seminário no plenário. Solenidade no Salão Nobre homenageou escola dominical e professores. Confira ainda a agenda da semana com a jornalista Rebeca Paroli e o resumo das reuniões ordinárias da semana passada. Estas e outras notícias a partir de agora, no Jornal da Câmara. O vereador Carlos Alberto Cavalcante esteve reunido com a Semutran para solicitar o aumento de linhas de ônibus para os moradores do Parque Piracicaba e região. Os jornalistas da TV Câmara, Marcelo Bandeira e Rodrigo Alves, acompanharam o parlamentar. Mais ônibus para atender aos moradores do Parque Piracicaba e região. Esta foi a reivindicação levada pelo vereador Carlinhos Cavalcante ao secretário municipal de Trânsito e Transportes, Paulo Prates, e para o gerente de transportes da Semutran, Vanderlei Quartarolo, em encontro ocorrido na última quarta-feira, na sede da Semutran, localizada ao lado do Terminal Central de Integração. O vereador saiu da reunião com a promessa de mais um estudo para justificar a colocação de mais ônibus para o Parque Piracicaba, Jardim Maria e imediações. Carlinhos argumenta que o caos está nos horários de pico, por isso a necessidade de mais ônibus nas linhas já existentes. Não dá mais para aceitar, em horários principalmente de pico, que você fique com os mesmos ônibus. Por quê? Porque os ônibus estão superlotados e a população com desconforto total e às vezes até pessoas ficando realmente no ponto de ônibus porque o ônibus já está lotado e não comporta mais pessoas lá dentro. Então nós precisamos verificar com urgência essa questão, nós precisamos que o secretário dê uma atenção especial e eu vou cobrar porque a população ela conclama isso. E a região de Ártemis também passa pela mesma situação. Por quê? Crescendo a região da região norte, ali no vetor da SP-304, são vários loteamentos sendo criados naquela região e com certeza os usuários tomam o ônibus de Ártemis também. Por sua vez, o secretário de Trânsito Paulo Prates reconhece o problema do Parque Piracicaba e garantiu ao parlamentar a entrada de mais veículos para atender a população, mas primeiramente um levantamento tem de ser feito no local, o que acontecerá nos próximos dias. Nós vamos fazer todo esse estudo, fazer a pesquisa em local, isso é feito por um período, para a gente depois discutir novamente com o vereador o que é a nossa proposta e se há viabilidade ou não da implantação. Obviamente que vai haver, porque a população que está aumentando aquele lado, os loteamentos novos, ela requer isso, uma comodidade melhor para a população. Outro assunto comentado ao vereador Carlinhos durante o encontro foi sobre a implantação do sistema eletrônico de semaforização em Piracicaba, processo de gerenciamento de semáforos das principais ruas e avenidas da cidade. Para Paulo Prates, depois de pronto, 6 operadores estarão monitorando a maior parte dos semáforos da cidade. Nós vamos fazer a instalação junto com a CEMEL no segundo andar da prefeitura, onde nós vamos ter a CEMEL de um lado, nós vamos ter 3 blocos de câmeras para nós, só no trânsito, onde nós vamos conseguir fazer com que os 151 grupos focais de Piracicaba, a gente consiga controlar de um determinado local. Lá a gente vai controlar de onde é que precisa ser alterado a semaforização. Mais segundo para um, menos para o outro, dependendo de como está seguindo o trânsito. Se você for contar das 8 da manhã de hoje até as 18 horas, são 55 veículos novos, 0 km andando na cidade. Então nós trabalhamos isso tanto no transporte coletivo para dar prioridade, quanto no trânsito com os nossos técnicos e engenheiros da divisão de engenharia, trabalhar nessa mobilidade nossa urbana. A audiência pública promovida pelo vereador José Aparecido Longato debateu sobre o parcelamento do solo de Piracicaba. O foco da discussão ficou em torno de novos loteamentos, principalmente na região de Santa Terezinha.
Uma audiência pública realizada no plenário da Câmara discutiu sobre o parcelamento do solo, com ênfase para áreas ocupadas por loteamentos no distrito de Santa Terezinha. Durante o encontro, o vereador José Aparecido Longato, responsável pela convocação da audiência pública, propôs a criação de uma comissão para fiscalizar novos empreendimentos. Aquela região de Santa Terezinha está tendo uma grande intervenção por loteadores, com necessidade de parcelamento do solo ali. Então ele chamou os interessados para discussão com os munícipes, com os moradores ali da região, visando mesmo adequações, a ciência dos interessados, né, por parte aí do que vai se acontecer lá dentro dos bairros ali, não trazendo tanto empecilho e alteração na circulação dos cidadãos, do pessoal que mora ali na região. A audiência ainda focou diversos outros aspectos do parcelamento do solo, como, por exemplo, loteamentos com residências próximas a indústrias e instalados em áreas propícias a alagamentos. Participaram da audiência representantes do Executivo e também o vereador Carlos Alberto Cavalcante. Como é um assunto de muita relevância para a população, eles trouxeram e essa discussão se tornou aí, vamos dizer, de interesse de toda Piracicaba, porque os loteamentos, muitos irregulares, muitos em processo de regularização, eles estão na cidade toda, não só na região de Santa Terezinha. Em palestra realizada durante o primeiro Seminário Municipal de Saúde Mental, promovido pelo vereador José Antônio Fernandes Paiva, o psiquiatra Davidson Viana Dantas dos Santos explicou que o principal transtorno da saúde mental é relacionado ao consumo de drogas. O primeiro Seminário Municipal de Saúde Mental contou com um público de aproximadamente 100 pessoas no plenário da Câmara. Eles assistiram a uma palestra sobre urgência e emergência na saúde mental com o psiquiatra Davidson Viana Dantas dos Santos, que atua na saúde pública de Campinas. O vereador Paiva e sua equipe, eles me chamaram para que possa ser debatido que um município precisa ter uma rede articulada de serviço de saúde mental. A gente se esforça muito para não ficar pautado apenas em um hospital ou em um ambulatório, porque a variabilidade e a complexidade dos problemas de saúde mental são muito grandes, né? E precisam de uma rede que tem enfermaria no hospital geral, que tem a CAPS, que tem a centro de convivência, que tem equipes de saúde mental nos centros de saúde, para combater e manejar os problemas de saúde mental na comunidade. Para o médico, campanhas de prevenção não resolverão o problema da saúde mental nos municípios. Segundo ele, o ideal é ter uma rede articulada para tratar os doentes, principalmente os dependentes de drogas. Apesar de no Brasil, nos últimos 8 anos, ter tido um avanço é muito grande, com a abertura dos CAPs, ampliação de enfermarias em hospitais gerais, ainda tem-se muito a caminhar. Ainda falta financiamento e ainda falta ser discutido que tipo de assistência à saúde mental a gente quer. O seminário foi promovido pelo vereador José Antônio Fernandes Paiva, que comentou a importância do evento. Nós temos discutido hoje, tanto no movimento dos trabalhadores, como no poder público, como na academia, a importância do debate sobre a saúde mental.
é hoje a patologia do século, de a gente estar discutindo um pouco o que o psique está atuando do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas. Para isso, o poder público deve procurar o debate com os setores envolvidos para que cada vez mais as políticas públicas se adequem à necessidade. Em função disso, a realização do seminário hoje no município de Piracicaba faz isso. Captar um pouco da experiência que o professor tem na Unicamp, no Hospital Ouro Verde em Campinas e debater com os agentes dos municípios que possam estar no nosso entorno e buscarmos alternativas para já incluirmos no orçamento anual deste município, dos que estiverem aqui, para que as políticas públicas deem aos profissionais a retaguarda suficiente para estar fazendo com que a demanda seja atendida. O presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, promoveu sessão solene em comemoração ao Dia Municipal da Escola Dominical e do professor da Escola Dominical. Durante a cerimônia, 6 evangelizadores foram homenageados. Evangélicos de várias denominações lotaram o Salão Nobre da Câmara durante a reunião solene em comemoração ao Dia Municipal da Escola Dominical e do professor da Escola Dominical. O autor da propositura que instituiu a comemoração no Legislativo, o vereador João Manuel dos Santos, falou sobre a importância de prestar essa homenagem a homens e mulheres que se dedicam ao ensino bíblico. O intuito desta sessão solene é prestar uma singela homenagem ao Dia do Professor, o Dia da Escola Dominical e do professor da Escola Dominical. Então, eu sinto-me na verdade, lisonjeado por ter tido essa oportunidade, né, de propor, e a Câmara aprovou. Então passa a ser uma sessão solene não apenas do vereador João Manuel, não apenas do vereador Marcos, não apenas do vereador Carlinhos, mas de toda a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Neste ano, 6 pessoas envolvidas com escolas dominicais foram homenageadas: Benedito Franco Barbosa, Carla Carvalho Graciani, Carlos Alberto Ribeiro, Eliana de Souza Rodrigues, Geraldo José Formaggio e Ricardo Cândido Marchetti. Essa sua brilhante ideia, vereador, deu a nós homenageados a oportunidade de estar aqui nesta Casa de Leis, nesta noite inesquecível. Eu, mas todos os outros homenageados aqui, chegamos à seguinte conclusão pela fala de cada um de vocês que chegou até nós como um incentivo vivo de avançarmos cada dia mais. Sabe que conclusão chegamos? De que vale a pena acreditar na escola bíblica, vale a pena participar. Para mim, a coisa mais importante da vida é a escola bíblica. É onde a gente pode entrar em contato com Deus em mais profundidade, né? Além do vereador João Manuel, compuseram a mesa diretiva da solenidade os vereadores Carlos Alberto Cavalcante e Marcos Antônio de Oliveira, além de outras autoridades municipais e pastores. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação da Câmara realizou uma audiência pública no plenário para a avaliação do projeto de lei complementar número 23 de 2011, de autoria do Executivo, que aumenta o perímetro do Parque Tecnológico de Piracicaba em aproximadamente 86 mil metros quadrados. O aumento do perímetro do Parque Tecnológico de Piracicaba foi discutido em audiência pública realizada na Câmara e promovida pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, que tem como presidente o vereador Marcos Antônio de Oliveira, o pastor Marcos. Quando chegou aqui ao Legislativo esse projeto, era necessário trazer a participação da população para dar espaço para discussão, o espaço democrático para a população mesmo dar a sua opinião das intervenções que serão feitas ali no Parque Tecnológico. O projeto de lei complementar 23 de 2011, de autoria do Executivo, pretende expandir o perímetro do Parque Tecnológico de Piracicaba em 86 mil metros quadrados, que serão destinados à implantação e desenvolvimento de atividades voltadas à pesquisa em ciência e tecnologia, como laboratórios de pesquisa e incubadora de empresas, entre outras. Assim que a Comissão de Justiça estiver segura quanto ao posicionamento do parecer, o projeto andando em todos os seus trâmites aqui dentro da casa, ele vai se tornar
apto a vir a plenário para ser apreciado pelos vereadores. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação tem também como membros os vereadores José Benedito Lopes e Bruno Prata, o vice-presidente da Câmara, José Aparecido Longato, e o primeiro secretário, Carlos Alberto Cavalcante, também acompanharam a audiência. O quadro à parte de hoje conta com a participação do vereador Ari Pedroso. Piracicaba é uma cidade grande, uma cidade que ainda está crescendo e em ritmo acentuado. Você vê Piracicaba hoje uma cidade moderna, uma cidade que está recebendo grandes indústrias, existe um polo industrial em crescimento franco e a sua população já se aproxima de 400 mil habitantes. E como toda cidade grande, você tem problemas. No meu modo de ver, o maior problema que a nossa cidade ainda enfrenta é a saúde. Não temos grandes problemas muito graves, mas temos ainda problemas de consultas médicas, de realização de exames, de cirurgias eletivas e principalmente o problema de internação. O problema de internação hospitalar é um problema mais crítico porque o paciente está doente, o paciente precisa de uma resolutilidade logo rápida do problema dele e isso ainda Piracicaba tem uma carência de vagas. Mas o Hospital Regional de Piracicaba já é uma realidade. Alguns dias eu estive na localidade do hospital e já vi que as paredes estão levantadas, já está numa fase de cobertura e são mais de 200 leitos para a nossa cidade. 200 leitos para Piracicaba e para a região, mas a grande maioria desses leitos são para Piracicaba. É um hospital que vai ter centro cirúrgico, é um hospital que vai ter internação, é um hospital que vai ter UTI, é um hospital que vai atender ginecologia, pediatria, ortopedia, um hospital de primeiro mundo. Só falta nesse hospital o atendimento de urgência, o pronto atendimento. Se você sofreu um acidente, se você caiu em casa, um acidente doméstico, um acidente de carro, você não vai ser atendido nesse hospital. Esse hospital vai receber pacientes vindo da rede pública para internar ou com cirurgias marcadas. Essa requisição de ter uma emergência, a gente está conversando com o prefeito e ver se a gente é contemplado com isso e Piracicaba vai ganhar ainda mais com esse hospital. A jornalista Rebeca Paroli apresenta a agenda dos eventos desta semana. Amanhã, terça, dia 22, o vereador Bruno Prata promoverá uma sessão solene no Salão Nobre para comemorar o Dia da Música a partir das 19 horas. Também amanhã, no plenário, no mesmo horário, haverá uma reunião da FCD, Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência, com o vereador André Bandeira. Já na quarta, dia 23, acontece uma audiência pública no plenário a partir das 14 horas, marcada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. E no Salão Nobre, às 17 horas, haverá outorga de diplomas de honra ao mérito pelo Conselho Coordenador de Entidades Civis de Piracicaba. Às 19h30, o vereador Laércio Trevisan Júnior fará a entrega de título de cidadão piracicabano ao Dr. Florisvaldo Emílio das Neves.
Na quinta, dia 24, no Salão Nobre, haverá a formatura da Escola de Educação Infantil Equilíbrio a partir das 19 horas. Mais informações sobre os eventos, acesse o nosso site. E o Jornal da Câmara exibe agora um resumo das reuniões ordinárias da semana passada. A reunião ordinária da Câmara da última quinta-feira contou com 13 proposituras. Foram 4 requerimentos e 9 projetos de lei, entre eles 5 denominações de rua. Os parlamentares aprovaram o projeto de lei do vereador Bruno Prata, que declara de utilidade pública o Círculo Trentino de Piracicaba. Durante a reunião, o vereador Aride Camargo Pedroso Júnior entregou moção de sua autoria que parabeniza a Biotipo Farmácia de Manipulação na comemoração dos seus 10 anos de fundação e pela realização da campanha Atitude Sustentável. E daqui a pouco, às 19h30, tem início a reunião ordinária desta segunda-feira, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 8 da NET, pela internet no www.câmarapiracicaba.sp.gov.br e pela Rádio Educativa FM, a partir das 20 horas. Termina agora mais um Jornal da Câmara. Esta edição será reprisada na próxima quinta ao meio-dia e está disponível no site www.câmarapiracicaba.sp.gov.br, no link TV Câmara. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!